Bom dia, bom dia. Bom dia, Jundiaí, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Nós estamos no programa Nova Era, na Madrugada Astral. Fazemos parte da grade da Rádio Vibe Mundial nas madrugadas. Eu sou Ale Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura. Vou fazer companhia a vocês pelos próximos 25 minutos aqui na Madrugada Astral. E trago lá de Jundiaí uma convidada mais que especial. Eu sou de Jundiaí e ela também é. Estou falando da minha amiga Juliana Nascimento. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ale. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Eu tô bem também, Então, graças a Deus. Então tá bom. Eu tarólogo e a Juliana vai dizer aquilo que ela faz. Por favor, Juliana. Então, primeiramente, né, é um prazer estar aqui no programa do Ale, né? Parabéns, Nova Era, um programa maravilhoso. E então eu vou me apresentar para vocês, né? Eu sou de Jundiaí, trabalho já há algum tempo na área corporativa, na verdade, e estou fazendo uma transição, né, aos poucos para as terapias holísticas, que já não é tão pouco tempo assim, né? Já faz 5 anos. E comecei já na parte holística, com terapias energéticas e com as mesas psiônicas, que é o que mais surtiu transformação na minha vida, né? Que primeiro eu comecei a testar em mim. E aí eu fui vendo mudanças aos poucos, tudo fluindo mais com facilidade. E aí eu comecei a trabalhar mesmo com o público, né? E as mesas psiônicas trabalham o quê? Trabalha um tratamento quântico, que você trabalha com uma prancha, né? Que ali é ancorado várias ferramentas. Essas ferramentas são direcionadas através de um pêndulo. Esse pêndulo é condicionado pela mente psiônica, né? Por isso que ela é chamada de mesa psiônica. Que o psiônica é o quê? É você se conectar com o coletivo, porque tudo está já no coletivo, na mente do coletivo. Então, nós conectamos, né, com a pessoa que está ali sendo atendida e vai sendo direcionada as ferramentas que vão ser necessárias para trabalhar. E o que vai trabalhar? Vai ser uma conversa antes com, né, o cliente, com a pessoa, né, que vai ser atendida. Ela vai determinar um objetivo, que geralmente a gente sempre pede para ser o que está mais afligindo ela no momento. E aí a gente começa a trabalhar. Então, pode ser várias áreas, né? Financeiro, a parte emocional, né? Relacionamento. Então, até um alinhamento de chakras, às vezes, que é preciso ser feito. Então, a gente vai conduzindo conforme a necessidade da pessoa, né? O que ela está ali buscando. E eu sempre digo, a pessoa às vezes vem naquela ansiedade. Eu vou fazer a mesa psiônica, já vou ter um retorno rápido, né? A minha vida vai se transformar, vai acontecer. Então, eu sempre digo, primeiro é a permissão da pessoa, né? A fé dela é acreditar no que vai ser feito ali. A permissão é a primeira coisa. Que nem eu falo, 70% é isso. A ferramenta vai agir nos 25%. E 5% é ali, né? A minha dedicação, o meu trabalho. E aí a pessoa vai tendo que fazer ainda, né? Aquele tratamento contínuo. Não é simplesmente uma vez. Porque eu costumo dizer que nós somos como cebolas, né? Temos várias camadas. Então, tem que ser lapidado ali, né? Que nem um diamante também, né? Vai lapidando. As cebolas a gente vai tirando as cascas, são camadas. Então, são várias sessões. Então, a gente fala, às vezes, na primeira, você sente já uma mudança legal, né, em algumas áreas, mas tem que continuar o tratamento. E eu digo assim que é uma busca, né, que ajuda no autoconhecimento também. Então é uma busca eterna, né, desde que nós somos seres aqui que viemos para evoluir. Então vai ser sempre uma busca até o fim, né, que a gente estiver aqui nessa terra. Claro. Interessante, Juliana. A similaridade entre os nossos trabalhos, por quê? Uhum. Porque no meu trabalho, no tarô, eu começo vendo campo espiritual, acho que esse você não vê diretamente, Não. né? Campo espiritual, campo da saúde, profissional, financeiro, campo afetivo, do amor, família e por aí vai. Você também faz isso, né? Sim, e a mesa ela é legal porque ela vai atingindo traumas também, né? Liberando traumas, né? Que a pessoa vem acarretando até de outras vidas, né? Sim. Já vem, então vem desde a infância. E até costumo dizer que
muito vem da infância, né? Que a gente carrega dos pais, né? Aqueles Sim. traumas que a mãe mesmo põe a gente, né? Às vezes com medo, traz aquele medo muito grande. Então, isso atrapalha a vida das pessoas, muito, Demais. demais. Sim. Então, a mesa também ajuda nesse sentido, de liberação de traumas. Uhum. E é toda a parte energética. Então, assim, eu não me conecto com a parte espiritual, né? Então, por isso que a gente fala que é Sim. psiônico. Sim, Porque é uma técnica que você vai se conectar com o consciente coletivo. claro. Uhum. Entendi. É interessante porque quando a gente fala de infância ou de outras Sim, vidas, nós estamos falando de uma conexão muito forte com a ancestralidade, com os nossos ancestrais. também. E isso eu pego muito forte. A pessoa, por exemplo, ela tem relacionamentos repetitivos que levam ao fracasso. Sim, Conexão com a ancestralidade. Se for mulher, é com a mãe, a avó, bisavó, etc. Se for homem, isso. com certeza o pai, o avô e por aí vai, ainda que de forma diferente. Sim, Porque é impressionante como o homem e a mulher são diferentes na essência, são. né? Uhum. Mas é isso, uma conexão com a ancestralidade. E você Isso. corta essa conexão como eu corto no meu trabalho? Tem uma assimilação mesmo nesse sentido, energeticamente, né? Porque a pessoa Sim, fica repetindo padrões sim. que vêm também das crenças e tudo mais, que vem se Uhum, repetindo dos ancestrais, né? sim. Então, sim, ela é muito eficaz nesse sentido, de fazer esses cortes energéticos. Uhum, Porque realmente a pessoa, sem perceber, repete padrões que vai influenciando em toda a vida, né? A vida financeira, o emocional principalmente. uhum. E é importante a gente cuidar, né, dessa parte, né, do emocional, porque também vai ser todo afetado a vida toda, né? É fundamental, É Juliana. Agora fundamental. tem uma coisa, nós estamos aqui conversando, você explicando o seu Uhum, trabalho, só que se nós não passarmos o nosso contato para o público, sim. eles não vão saber quem nós somos, né? Então vamos lá. Eu sou o Ale Nicola, estou no programa Nova Era. O meu contato, eu sou tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura, trabalho com mentoria espiritual também. Meu contato é o 11 99 444 0857. 11 99 444 0857. Você pode me seguir lá no meu Instagram, Ale Nicola Tarô, tudo junto. E você, Ju, pode passar para o pessoal o seu contato. Sim. Vocês podem me seguir também no Instagram, junascimento.terapias. E o meu celular, né, que é o meu número de contato, é o 11 99978 3300. Pode repetir os dois contatos, Instagram e celular. Então, o Insta é @junascimento.terapias e o celular é o 11 99978 3300. Ótimo. Então, essas mesas, né, só para complementar a Sim, sim, mesa, sim. ela pode ser feito o atendimento à distância. Então, é bem interessante. Eu posso estar agendando na distância, porque o meu consultório fica em Jundiaí, né? Uhum. Então, presencialmente também, para quem estiver próximo de Jundiaí. E a distância também pode ser feita. A duração é de 1 hora, mais ou menos. Sim. E é muito interessante, é muito legal a mesa psiônica. Eu Muito bom. recomendo. Muito bom, Juliana. Eu queria apresentar também para o nosso público, Juliana, algo que aconteceu comigo e, assim, é espantoso como traz muito resultado. É diferente do que você faz, é Uhum. diferente do que eu faço. Eu, no último portal 4/4, que foi no dia 4 de abril, claro, eu fui levado em sonho, né? Eu estava dormindo, eu fui levado até um lugar em que me apresentaram, ainda que eu não entenda, a energia divina, a energia de Deus. Deus que nós não compreendemos, nós não fazemos nem ideia de quem é. Aliás, eu estava dizendo no programa do Edu Scarfon, no Bom Astral, que nós denominamos o gênero masculino a Deus. E Deus não é isso. Deus é diferente, é muito mais do que isso. Mas, enfim, me foi apresentado como são as energias divinas, as energias de Deus. São 7, Deus emite 7 energias diferentes para o universo todo. E me foram apresentadas as 7 energias e os 7, digamos, emissores delas. São 7 seres também, que eu não faço ideia de quem são, tá, Juliana? Esses 7 retransmitem
cada um para outro 7, cada um retransmite a sua energia para outro 7 e assim sucessivamente. Como eu disse que essa energia vai até todo o universo, ela vem até nós também, aqui na Terra. Quem está me assistindo, quem está me vendo também no Instagram, aqui na live, essa energia vai para todos, vem aqui na Terra. Neste ambiente que nós estamos, nesse estúdio, a energia se faz presente. Me foram passados 7 símbolos que nós ativamos através de ritual, cada um dos 7 símbolos, para que a gente faça o quê? Potencialize essa energia na nossa vida. Esses símbolos estão à disposição de todos. Se alguém tiver interesse, os 3 primeiros são um de corte energético, Juliana, de energias negativas, de maldição, de magia negra, e ele forma um escudo para nós. O outro símbolo é de potencialização de energias positivas. Então, eu quero ficar melhor no meu trabalho. Usa esse. Eu quero ter prosperidade. Usa esse de potencialização de energias positivas. E um outro símbolo que é o do amor incondicional, que eu não faço ideia, tá, pessoal? Nós não entendemos direito, né, Juliana? Sim. O que é esse tal de amor incondicional? A gente conhece nas palavras. Se alguém tiver interesse, é só fazer contato comigo. Eu estou à disposição. E quem adquirir o símbolo comigo, eu vou dar 20 minutos de tarô para que você responda as suas questões e conheça também um pouco do meu trabalho. Mas, voltamos à nossa convidada, Juliana. Por favor, Juliana, você pode falar um pouco mais do seu trabalho? Sim. Então, no consultório também, além das mesas psiônicas, eu trabalho também com outras ferramentas energéticas, que também fizeram muita diferença na minha vida, né, em particular. Porque todas que eu estudo, aprendo, eu primeiro aplico em mim, né? Então, eu vou testando em mim, conforme eu vou sentindo as diferenças, as mudanças, eu vou passando adiante, né, para mais pessoas, para mim ser uma contribuição aqui na Terra, né? É o que é o meu propósito, né, que eu vim aqui. Sim. Então, é por isso que eu estou fazendo essa transição de realmente trabalhar, né, futuramente só nessa área, né, que seria nas terapias, para contribuir mesmo, né, com as pessoas. E as barras de Axis foram uma das primeiras, né, que eu fui apresentada por uma amiga que na época ela fez, me chamou para treinar essa ferramenta. E como eu estava passando por um momento difícil na época, eu só fui, né? Eu sempre digo assim, que eu deitei numa maca, porque ela é aplicada numa maca. Eu deitei e me permiti receber. Então, eu já senti muita transformação na primeira sessão. Eu saí de lá já com sensações diferentes. E no outro dia, foi passando o dia, fui sentindo uma coisa, assim, sutil, né? E eu falava assim, nossa, mas esse comportamento, foi diferente essa reação que eu tive, né? De uma coisa que aconteceu, né, na época, um episódio. O que será que foi? A única coisa diferente que eu tinha feito era a sessão de barras de Axis. E aí eu fui observando, assim, que vários pontos de vista meus foram mudando. E eu fui fazendo mais sessões, né? Claro. Daí, na terceira, quarta sessão, eu já estava querendo fazer o curso. Daí, fui fazendo vários cursos, já me tornei facilitadora dessa ferramenta. E aí, foi um caminho sem volta, né? Porque eu achei maravilhosa. Então, o que ela consiste? As barras de Axis, para quem não conhece, é uma ferramenta energética criada há mais de 20 anos por um americano, né? De uma empresa Axis Consciousness. E ela é referente, assim, a técnica, ela consiste em 32 pontos que a gente tem na cabeça. E elas são acionadas pelo toque. Então, por que é chamado de barras? Porque quando você faz o toque nelas, elas são interligadas, né, esses pontos. Então, esses pontos vão gerar tipo uma barra de energia, né? Que vai fazer vamos dizer, uma descarga elétrica ali. E como cada ponto é referente a uma área da sua vida, então, por exemplo, tem a área do dinheiro, né? Que às vezes está bloqueado alguma coisa ali, também ajuda a dar um desbloqueio, que vem aquele assunto que a gente falou sobre traumas, né? Que a gente pega assim, que nem a mãe fala para o filho, dinheiro não nasce no pé, né? Não tem isso. Daí você fica com aquele trauma de que dinheiro não é tão simples assim. Ou o dinheiro é sujo, né? Lava a mão, que não põe na boca, a mão, porque o dinheiro é sujo. Então, são traumas que vão ficando ali, né? Gravados. E eu falo que as barras de Axis, ela faz que nem uma limpeza num HD, né? Porque ela vai lá, tira tudo que está ocupando espaço ali, que não presta mais para nada, e limpa, e para vir possibilidades e ocupar com coisas mais interessantes, né? Então, ela é muito gostosa. E eu falo assim, que se a pessoa não sentir nada, assim, de diferente na vida, mas um relaxamento profundo ela vai sentir.
após a sessão. Então, é uma das sessões, assim, que eu adoro aplicar. A única, assim, coisa que ela não pode ser feita à distância. Claro, Então, claro. como ela é um processo corporal, eu preciso, né, Sim. eu preciso ter o toque ali do corpo da pessoa. Sim. Então, ela é uma das ferramentas que é meu xodó, eu falo. E aí, como ela é o carro-chefe dessa empresa Access Consciousness, tem o facelift também, porque eles têm um leque de ferramentas energéticas, né? E a outra é o facelift, que eu também aplico, que ela já é mais direcionada à beleza. Então, ela é uma terapia energética que ajuda a equilibrar as células, a equilibrar os hormônios, ajuda no libido para as mulheres, que às vezes chega na época dos hormônios, né? Então, ela é muito legal nesse sentido. E também é feito por toques. E eu falo assim, que a gente fala, mas eu vou fazer o facelift, vou melhorar minha beleza, né? Vou ficar mais bonita. Mas eu falo assim, Foi o que eu pensei. não é só isso que ela vai mexer em você. Como ela é energética, ela vai ser uma ferramenta mais profunda. Sim. Vai mudar a sua consciência de como você vai se olhar no espelho, né? Você vai se ver mais bonita. Então, eu falo, todas as mulheres, principalmente as mulheres, mas homens também me procuram, né? Mas eu falo que a maior parte é mulheres. Elas vêm e vão, já saem elas chegam, assim, às vezes tristes para fazer essa ferramenta e saem mais alegres, eu sinto, que ativa aquela alegria, o olhar muda. Então, eu falo, às vezes é um olhar para você no espelho que vai fazer toda a diferença, né? Sim. Então, ela ativa várias coisas. Então, é uma ferramenta muito legal e pode ser usada em animais também. Então, às vezes o animalzinho não tá legal, você também pode aplicar nele. Legal. Então, eu atendo. Às vezes, alguns animais aparecem para mim fazer essas terapias energéticas. Elas são bem interessantes. Então, é um universo bem amplo que eu falo assim, a pessoa às vezes chega para mim, principalmente com a mesa, né? Voltando a falar das mesas. Sim. Às vezes, é um pontapé inicial ali para a pessoa começar a mexer, né? Nas energias e, de repente, não me identifiquei. Mas tem um leque hoje em dia, né, de ferramentas, né? Você acabou de apresentar as suas. Sim, sim. Então, é o que mais a gente vai se identificando e vai fazendo sentido pra gente, né, na verdade. É isso mesmo. Então, é isso, né, Lê? E tem uma coisa, Juliana, que você falou que você faz e eu faço, que é ajudar a humanidade, né? Sim. Para mim, desde o começo, ficou muito claro que aquilo que a gente faz é para o bem-estar das pessoas. Não tem uma pessoa que passa numa sessão de tarô comigo que sai da mesma forma que entrou, Juliana. Não? Eu tenho certeza que para você também é isso. As pessoas saem diferentes e saem melhores. E isso é muito bom. Eu acho que é o que nos satisfaz também, né, Juliana? É uma alegria, é né? O que, sei lá, é difícil até de explicar. A pessoa vem muito complicada, sem direcionamento na vida, não sabe o que vai fazer daqui a pouco. E, de repente, tudo fica mais claro, né? Mas é interessante porque acontece com uma descarga energética muito forte, né? A pessoa tá querendo colocar aquilo para fora. Realmente. E aí o tarô e a radiestesia, no meu caso, acabam dando um caminho de vida para a pessoa. Um direcionamento, né? Acaba mostrando verdades que eu acho que o seu trabalho também faz, sabe? Sim, vem muito à tona isso. Sim. Agora, você estava falando da barra de Access, eu sempre imaginei que era uma barra de verdade mesmo, tá, Juliana? Era um objeto, Todos não é, pensam, né? É energética, né, a barra de Access. Eu tenho sempre que reforçar isso, porque às vezes a gente faz até um anúncio, né, no Insta, e a pessoa fica barra, acha que é de academia, né, até às vezes. E, então, eu sempre tenho que reforçar que não, é energética, né? E como eu expliquei, os pontos que são interligados ali na cabeça, né? Que daí geram uma barra energética ali que faz a limpeza entre aqueles pontos. Eu queria passar um recado aqui para quem está nos ouvindo, né? Para toda a humanidade presente. Se não for agora, né? Daqui a pouquinho muita gente vai nos ouvir e vai nos ver através do YouTube da Madrugada Astral, através do meu Instagram. Vocês não têm ideia de como isso transforma vidas. Como as terapias holísticas transformam vidas. Passar a vida atrás de remédio, atrás de médico, olha, eu acho que tem que ir, não tem problema nenhum. Você quebrou o pé, você está com uma dor de cabeça, está com uma dor de estômago, procura médico. Mas procure também terapias holísticas, terapeutas. Eu acabei entrando nesse mundo, Juliana, eu conheço muita gente boa, inclusive você.
E os terapeutas mudam vidas, eles transformam vidas mesmo. E é interessante porque a gente acaba levando as pessoas, inclusive, a deixar de tomar medicamentos. Sim. Porque a gente nós realizamos coisas que a medicina convencional não realiza. Porque se você vai no médico, ele vai te dar ali algo para resolver aquilo naquele momento, mas ele não foi na essência Na da, causa, né? na essência da causa. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar, né? E a gente acaba descobrindo até facilmente, às vezes. Né, eu não sei, Ale, eu, pelos estudos que eu tenho, né, que é o que eu acredito, é a minha verdade, mas não é a única e nem, né, definitiva, porque cada um crê o que quer, né? A gente vai criando uma doença no nosso campo áurico. Tipo, anos antes dela surgir no físico, não é? Sim. Então, é aí que a terapia, essas holísticas, energéticas e outras mais, vai agir. Então, aí você já pode estar ali no seu campo, já atraindo para o seu universo, para o seu corpo físico, uma doença. Que é criado o quê? Através de pensamentos, sentimentos e emoções. É isso mesmo. Né? Tudo que a gente sente. E as minhas ferramentas energéticas trabalham muito isso. Né? Pensamentos, sentimentos e emoções. Sim. A gente tem esse controle para não atrair para o seu físico. E quando chega no físico, que rompe essa camada, né, que tem do nosso campo áurico, daí não tem mais jeito. Daí eu já sempre, quando chegam pessoas assim para mim, eu falo, não, você tem que procurar um médico agora. Porque já chegou no seu campo físico, você tem que procurar um psicólogo, de repente, porque já está na mente, né, ali. Então, tem que ser, é um trabalho conjunto, que eu acho bacana, né? Sim, o que eu sempre digo... Quando chega no físico, né, eu falo. Claro. Não, mas o que eu sempre digo também, Juliana, pensamentos e sentimentos, emoções, isso aí pode nos trazer muito bem-estar e pode nos deixar doentes. Sempre que eu vou atender alguém que aparece algo relacionado a esses campos, eu digo, olha, precisa mudar esse padrão de pensamento, precisa mudar esse padrão de sentimento, porque você vai ficar doente. Ou às vezes eu encontro, por exemplo, a pessoa está com um problema de estômago, eu falo, olha, isso foi resultado de tudo que você pensava e sentia. Está aqui, o tarô está te mostrando, eu digo, está aqui. O tarô diz isso. Então você precisa primeiro também mudar isso. Vai no médico? Vai. Mas eu digo, pelo amor de Deus, muda esse padrão para que você não fique pior. Para não agravar mais, né, o problema que a pessoa já causou para ela. E é bem isso, né, Lê? E essa é a minha ferramenta que eu trabalho, o Facelift, eu acho bem interessante porque ela ajuda na autoestima, né? No auto-amor. E isso é fundamental a pessoa ter, né? Quando a pessoa tem a autoestima elevada, nada abala ela, eu falo. Ela chega chegando, né? É isso. Então, fica bem mais forte a pessoa para lidar com os problemas que vão vir, né? Porque problemas sempre vamos ter, né? Nós temos que nos colocar no mundo da melhor forma possível sempre. Mas o meu vizinho não permite, a minha mãe não permite, o meu marido não permite, meu irmão não permite, não. Na verdade, eles trazem para você situações complicadas. Sim. Mas quem é responsável pelo próprio bem-estar somos sempre nós. Sim. Nós podemos dar permissão, permitir que eles entrem no nosso campo áurico e produzam todos esses problemas, né, Juliana? Nós podemos permitir, ou a gente pode dizer que não. É até aqui, você vai até esse ponto. A partir de agora, eu não permito. Isso. Se nós fizéssemos isso sempre, né, Juliana, seria ótimo. Porque a gente ia se ver livre de tanta coisa. Nossas escolhas, né, que determinam nosso futuro. Sempre eu digo isso. Sim, sem dúvida. Juliana, nosso tempo está acabando. Ó. Já estamos com 24 minutos de programa. Temos mais ou menos 1 minuto. Eu vou aproveitar esse tempo para me reapresentar. Eu sou o Ale Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura. Também dou mentoria espiritual para as pessoas, para conduzir as pessoas a algo que eu chamo de vida plena. Essa vida plena é possível, ela é difícil, porque nós temos que realizar muitos exercícios nessa busca, mas enfim, é levar a vida plena a todos. O meu contato é 11 99 444 0857, 11 99 444, não, 11 99 444 0857. Meu Instagram para você seguir é Ale Nicola Tarô. Por favor, Juliana, pode... O meu Insta é @junascimento.francisquini.
Terapias. E o número é 11 99978 3300 do meu consultório. Quem tiver interesse em conhecer mais meu trabalho, entra no Insta e entra em contato e agende uma sessão. Ótimo, Juliana. Obrigada, Lê. Imagina, eu agradeço a sua presença aqui no programa. Agradeço a todos que tiveram a paciência de nos ouvir até esse momento. Eu sou a Lê Nicola. Meu programa é o Nova Era na Madrugada Astral da Vibe Mundial. Tenham todos um excelente dia e fiquem com Deus.